Olá! Esse vídeo aqui é um vídeo muito importante. Ajeitando as minhas coisas aqui, mas é um vídeo muito importante. Eu diria fundamental para você, narrador, narradora, para você que está começando, para você que já está trabalhando e você que se sente invisível. O que eu quero dizer com invisível? Poxa, eu faço, dou meu máximo, eu estudo, eu me dedico, eu sou um bom profissional, eu faço tudo que o meu chefe manda, eu narro corretamente, eu estudo para os jogos, eu me preparo, só que o mercado não me enxerga. E aí o mercado não me enxergando, eu fico longe das grandes oportunidades e fico na mesma aqui, parece que eu remo e não saio do lugar. Eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já me senti assim. E eu vou contar nesse vídeo o que eu fiz para tentar mudar essa realidade e eu consegui, o que não necessariamente vai fazer você conseguir. Mas, acredito eu, que se você fizer essas coisas, você terá mais chance de chegar onde você quer chegar do que quem não fizer o que eu vou dizer aqui. É óbvio que quem tem condição financeira de investir em profissionais que te ajudem a chegar nesse ponto, poxa, maravilhoso, é o ideal. Isso acelera o processo, que é o que a gente faz aqui com a Liga dos Narradores, que é um investimento mínimo, e é porque a ideia é realmente dar acesso a quem não pode pagar os profissionais que eu pude, por exemplo, numa comunidade que está a todos os dias, todo momento, buscando esse autoaprimoramento, conversando entre si, trocando ideias, divulgando transmissões e tal, e buscando chegar a algum lugar. Todo mundo junto na mesma, né? Então a Liga dos Narradores é isso. Então vamos lá. Em 2017, eu era o segundo narrador. Eu comecei como terceiro narrador aquele ano da CBN, Rádio CBN Globo. E depois virei o primeiro no final daquele ano, assim, quando o Marcelo Gomes saiu. E eu tinha, na vida, um problema muito sério de autoestima que, graças a Deus, está indo embora da minha vida, mas que me atrapalhou muito a minha jornada. E eu, na CBN, era um narrador muito correto, tenho certeza, e me colocava numa condição de aprendiz ali, principalmente em relação ao Oscar Ulisses, que era o meu grande ídolo. Mas eu sentia que eu estava ali fazendo as coisas e eu não era visto, eu não era valorizado. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valorização no sentido de reconhecimento, no sentido de espaço, no sentido de respeito àquilo que a gente diz dentro de um ambiente de uma redação. Eu não me sentia. Eu sentia, na verdade, que eu não deveria estar ali, porque eu não merecia estar ali, perto daquelas pessoas. Algo que era muito mais na minha cabeça do que de qualquer outra coisa, mas lá no fundo eu sentia também que eu tinha condição de estar mais à frente e por algum motivo eu não estava. E eu não sabia qual era esse motivo. Muito bem, um belo dia eu, lá na Rede TV, com o Pedro, um querido amigo que hoje acho que nem mora no Brasil, mas ele trabalhava na Peanuts lá dentro da Rede TV. E eu comentei isso com ele de uma maneira muito superficial. Ele falou, cara, eu conheço um cidadão aqui que talvez ele possa te ajudar, ele ajudou meu irmão e tá. E aí eu conheci Diogo Arraes. Vou deixar aqui nos comentários o link para o site dele, para as redes dele, um cara que foi fundamental na minha vida, num braço muito importante da nossa profissão que a gente negligencia, que é a nossa imagem pública. Nós, narradores, a gente acha que a empresa que a gente trabalha vai fazer a construção da figura do narrador grande, que é o que todo mundo quer ser. Narrador, narradora, não importa. Todo mundo quer que encontre uma Globo, porque a Globo faz isso para suas estrelas lá, mas não é para todos que ela faz isso, mas ela faz.
cara vai nos programas da casa, né? As narradoras participam, né, dos programas de debate do Sport TV. O pessoal está sempre ali em evidência, trabalhar a imagem nas redes sociais e tudo mais. Eu sou de um período em que as televisões faziam isso porque eram poucas televisões, as abertas, e digamos que a nossa profissão ela tinha sido elevada a um patamar diferenciado do que é hoje. Galvão, Silvio Luiz, Luciano do Vale, Januário de Oliveira. Januário menos, porque o Januário era um cara que não aparecia, mas eram grandes vozes, né? As vozes do rádio, Osmar Santos, Zé Silvério, o Garotinho no Rio, pá, Jorge Cury. Era natural que esses caras ganhassem projeção, porque poucas emissoras transmitiam futebol e esportes de uma maneira geral. Então, poucas as vozes eram associadas aos grandes momentos do esporte. Era um período de ouro do esporte brasileiro, que a gente vira e mexe ganhava alguma coisa em qualquer coisa, qualquer esporte, né? Então, automobilismo, basquete, voleibol, futebol e tal. Não vivemos mais essa realidade, né? Nesses esportes mais tradicionais, vivemos em outros. Então é assim, hoje em dia, você profissional tem que construir a sua imagem. Não espere que o local em que você trabalhe vá fazer isso por você. É o contrário. Você precisa utilizar essa marca para construir a imagem de um profissional de valor. E foi isso que eu aprendi com o Diogo Arraes. Ele faz esse trabalho, fez comigo e faz com profissionais de diversas áreas, de engenharia, advocacia, medicina. Ele faz, né? Porque ele tem um método que foi o método que me fez chegar ao nível que eu estou hoje. Não sozinho, mas eu também fui buscar quem poderia elevar o nível da minha narração, que foi o caso da fonoaudióloga, a Juliana Portas, primeiro, que foi muito além do trabalho da fono. Ah, exercício, aquecimento. Não. Ela entendeu o que estava pegando aqui na minha cabeça. O que estava travado aqui, que botava na minha cabeça que eu era o pupilo do Oscar Ulisses. E se eu quisesse elevar a um novo nível profissional, eu teria que deixar de lado essa figura e passar a construir o Marcelo do, para que hoje eu, de alguma maneira, seja referência de alguém. Ou a minha mesmo, não importa. Que eu tenha um tamanho maior. E eu passei de 2017 a 2022 construindo essa figura. Como? Grosso modo, primeira coisa que o Diogo fez comigo, né? Acertar a minha imagem. Então, comecei a correr para emagrecer. Tentei, dentro do que eu podia, me informar melhor sobre como me vestir, o que fazer, o que não fazer. Fiz muita coisa errada nesse período, mas o melhor óculos, não necessariamente o mais caro, aquele que se adapta comigo, com o meu rosto. Poxa, vou fazer um vídeo X, vou mais caprichadinho, tomar cuidado para não me expor em situação que passe uma imagem de desleixo, de falta de cuidado profissional com a imagem, e ao mesmo tempo trabalhar o meu texto, que era uma coisa boa que eu tinha. Então eu passei a usar minhas redes sociais para produzir um conteúdo diferenciado. Eu não estou falando de narração. Não era só postar os gols que eu narrava. Isso é garantia, porque a minha performance eu sei que é boa no ar. Então, se eu postar a narração de um gol hoje, eu sei que eu vou ter muitos views e tal, né? Mas, além disso, o que mais eu tenho para oferecer? Eu me considero uma pessoa estudiosa, eu conheço outros assuntos além do futebol, eu conheço um pouco de literatura, eu gosto de escrever. Então, eu comecei a trazer um pouco de um outro Marcelo que estava aqui, que o Diogo foi tirando de mim para produzir conteúdo na internet, principalmente no Instagram, junto com as narrações, junto com os posts nos estádios, toda uma estratégia de comunicação, que é algo que a SAF Comunica pode te ajudar a fazer também.
se você tiver condições, a construir uma figura de um profissional de valor, gente. Não adianta. Você pode ser o narrador mais correto do mundo, você pode ser o locutor esportivo mais brilhante, você pode falar o texto mais bonito, você pode ser exato, não errar a narração de um gol no rádio e tal. Você pode fazer tudo isso, você pode ser correto na televisão, não gritar ou gritar, não importa. Se o mercado não conseguir te enxergar como um profissional de valor, não vai rolar. Você vai continuar invisível, tá? E eu comecei a fazer uma mistura, porque eu comecei a trazer esse narrador aqui, que escrevia, que fazia crônica, que fazia um quadro chamado VAR da Vida no Instagram, que trazia coisas do futebol para fora dele e tal, para transmissão. E aí os meus textos de gol ficaram melhores. Eu passei a não reclamar mais em rede social, a não dar mais opinião sobre coisas que não são da minha área em rede social, a não arrumar treta em rede social, a me preocupar um pouco mais ao vestir as minhas roupas, a cuidar mais da minha saúde. Tive momentos de tropeço? Tive, muitos, muitos. Mas, no final de 2019, quando eu recebo o convite da Band News FM para fazer parte da equipe de esportes, para meio que mudar uma linguagem lá, é porque essa minha linguagem aqui foi reconhecida como algo que poderia contribuir para mudar a linguagem lá. Isso não foi só pelas minhas narrações. É óbvio que isso é o que chama a atenção, mas o mercado tem que olhar lá e falar, pô, esse cara é um cara interessante. Ele não é só um cara bom. Tem muito profissional bom que não é interessante, que não agrega valor àquela empresa. Não basta ser companheiro, não basta ser legal, não basta ser disponível, não basta ser atencioso. Não basta, gente. É cruel? É, mas não basta. Você tem que parecer ser um profissional de valor. Porque você é. Se você acha que ainda não é, busque se tornar um. Melhorando a sua performance. Lendo mais, procurando uma fonoaudióloga, procurando ajuda médica. Buscando, gente. Porque só narrar. Eu fiz isso muitos anos. Narrava até morrer. Porque alguém iria me ver. Nada, o cara vai ver e falar assim, nossa, mas esse cara tá aqui, tá ali, tá lá, tá aqui. Quem é esse cara aí? Afinal de contas. Ele tá onde? E no fim ele não tava em lugar nenhum. Porque eu não era reconhecido como o cara de lugar nenhum. Hoje eu sou o Marcelo do rádio, que tem um espaço, que tem uma importância, que tem um reconhecimento. Sou um cara da NFL, dentro do segmento da NFL, sou reconhecido, tô lá, não tenho o tamanho dos caras da ESPN, obviamente. E agora estou começando a fazer esse mesmo trabalho que eu fiz aqui na Série B do Brasileirão, lá na Rede TV, para que eu seja reconhecido como narrador de televisão. Esse é o meu objetivo agora. Mas não basta só ser um bom narrador de televisão. Eu tenho que ser reconhecido como um profissional de televisão de alto valor. Então, se você está pensando em desistir, se você está achando que isso não é para você, se você está achando que é impossível chegar porque as pessoas não te veem, talvez você não esteja se mostrando de forma adequada. E aí eu não estou falando sobre narrar. Eu estou falando sobre posicionamento. Busque informações a respeito. Aqui no YouTube tem muita coisa para você que não pode pagar. Tem muita coisa. E aqui também, na nossa Liga dos Narradores, a gente de alguma maneira pode ajudar. Tá? Então, fica a dica. Não desista. Olhe o todo e saia da sua zona de conforto. Se você ficar aí só achando que você tem que narrar o lance como o Zé Silvério fazia, hoje em dia não é mais assim. Não é mais assim. Você pode achar certo, você pode achar errado, mas é o jogo. Então ou você joga o jogo, ou você tá fora. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou, pode deixar o dislike.
Quero saber a sua opinião, o que pega para você, você concorda com isso que eu escrevi, o que te prende, o que te impede de fazer isso que eu estou falando. Escreve aí que eu vou responder tudo para você, tá bom? Obrigado por estar com a gente, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.